Inicie a sua execução com um cordão de 16 correntes. Lace e você vai contar a partir do ponto que está na agulha 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. No quinto ponto, passe a sua agulha, puxe uma laçada e arremate de 2 em 2 pontos, fazendo o seu ponto alto. A partir de agora, para cada ponto que nós tivermos à nossa frente, um novo ponto alto deverá ser tecido até que nós alcancemos o último ponto deste cordão de correntes. Ao chegarmos então no último ponto, nós vamos fazer o contorno, ou seja, sairemos deste lado da execução e chegaremos com pontos altos até o lado de cá. Para isso, você deverá fazer uma quantidade maior de pontos no mesmo ponto de base. Então aqui você vai laçar e já tendo um ponto feito, nós vamos fazer mais 4 pontos altos no mesmo ponto de base, totalizando 5. Aqui você vê que eu já tenho o meu terceiro, agora o quarto, e já no quarto ponto você vê que eu estou chegando do outro lado, e agora o quinto e último ponto deste mesmo ponto de base. Eu laço e eu volto a trabalhar para cada ponto um novo ponto alto. Cheguei novamente na outra extremidade. Então, aqui eu tenho o meu cordão de 5 correntes, no caso, inicial, aonde nós deixamos os pontos sem serem trabalhados e começamos a trabalhar a partir do próximo. Percebam o seguinte, da mesma forma que aqui eu precisei fazer o contorno, tecendo mais pontos no mesmo ponto de base, aqui também farei o mesmo. No caso, eu tenho um ponto alto deste lado e eu tenho 3 correntes que faz a vez de um ponto alto do lado de cá. Isso remontam 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, faltam somente 3 pontos. Então, minha gente, neste pontinho de virada, que seria aqui o meu quarto ponto, a minha quarta corrente, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui você vê que eu já trabalho o meu segundo ponto alto e agora o meu terceiro ponto alto no mesmo ponto de base. Para encerrar a carreira, nós vamos passar a agulha no último ponto, na última corrente, e vamos arrematar com um ponto baixíssimo. Neste caso, nós temos novamente o total de 5 pontos no mesmo ponto de base, como tivemos aqui. Para a próxima carreira, nós iniciamos com as 3 correntes para dar a altura do ponto alto, que é o ponto que nós manteremos. Laçamos e nós voltamos a trabalhar para cada ponto de base um ponto alto, até que nós cheguemos naqueles 5 pontos altos de virada que nós fizemos no que é a nossa primeira carreira. Vou até lá, mas eu já volto. Ao chegarmos nos 5 pontos que foram feitos no mesmo ponto de base, nós vamos fazer da seguinte forma: para cada um destes 5 pontos, nós teceremos 2 pontos altos no mesmo ponto de base, o que vai me dar um total de 10 pontos para a virada desta carreira. Da mesma forma que nós vamos fazer deste lado, faremos também na outra ponta, aonde nós também temos 5 pontos no mesmo ponto de base. E os demais pontos nós vamos trabalhar como trabalhamos no início desta carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, minha gente, vamos até o final desta carreira para podermos continuar juntas. Agora, minha gente, nós vamos iniciar a nossa carreira com
as 3 correntes e nós vamos trabalhar para cada ponto que nós tivermos à nossa frente, um ponto alto até que nós teçamos 12 pontos altos. Então, vou lá e eu já volto para fazer a viradinha com vocês. Olha lá, pessoal, tendo chegado então aos pontos de aumento, aonde nós fizemos 2 pontos altos em cada ponto de base na carreira anterior, o primeiro ponto desses pontos de aumento vai receber somente um ponto alto. Os próximos 3 pontos receberão 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu farei 6 pontos altos. Eu fiz 2, agora eu vou para o que é o meu terceiro, agora o quarto. No próximo, farei o meu quinto e o sexto. Nos próximos 2, eu trabalharei somente um ponto alto em cada ponto de base. Então, na sequência, você acompanha os 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Novamente, eu trabalho uma sequência de 3 pontos, aonde eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, remontando 6 pontos no total. Então, aqui você já acompanha o quarto, agora o quinto e, para finalizar, o sexto. Volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Lembrando que este primeiro ponto alto foi feito sobre o último ponto alto da carreira anterior, que foi feito no mesmo ponto de base. Perceba que eu tenho 2 aqui. Agora, eu faço a mesma quantidade de pontos altos, um para cada ponto, que eu fiz do outro lado. E na outra extremidade, eu volto a trabalhar como eu trabalhei esta extremidade. Nesta carreira, nós vamos mudar a direção do trabalho. Nós estávamos trabalhando de forma plana, ao redor deste cordão inicial de correntes que nós fizemos. A partir de agora, eu preciso trabalhar assim. Então, eu vou erguer a estrutura do nosso sapatinho. Para isso, nós vamos fazer uma corrente. Eu aqui vou tentar trazer um pouco mais essa imagem para vocês, porque nós precisamos de uma visão melhor. Então, vamos tentar melhorar aqui para vocês. Olha só o que nós precisamos fazer. Já tendo uma corrente, você vai passar a sua agulha por trás da execução, dando a volta no ponto de base. Veja que a agulha, ó, dá a volta no ponto de base. Puxe uma laçada para fora, observe aqui que eu trago a laçada para fora, lace novamente e arremate. Você terá feito um ponto baixo passando ao redor do ponto de base, mudando assim a direção da sua execução. Mais uma vez, veja, a agulha está atrás, eu venho aqui para frente, dou a volta no ponto que está na minha base, puxo a laçada para fora, observe aqui que eu trago para fora para que você possa ver, olha lá, laço novamente e arremato. Mais uma vez, eu tenho o ponto baixo feito ao redor do ponto da carreira anterior. Mais uma vez, passando a agulha, trazendo para frente, ao redor do ponto da carreira anterior, puxando a laçada para fora, laçando e arrematando os 2 pontos. Minha gente, nós vamos trabalhar desta forma o contorno desta carreira inteira. Lembrando que aqui eu trabalharei um ponto para cada ponto de base. Então, vou fazer aqui a minha execução por completo e volto para continuar. Uma vez que nós tenhamos, então, mudado a direção da nossa execução, nós vamos trabalhar agora, nesta carreira, os pontos pineapples com 4 laçadas. Então, minha gente, você vai alargar, dando a altura do que é um ponto alto, você vai laçar e no mesmo ponto de base, nós vamos passar a agulha trazendo a laçada para a altura
que nós demos anteriormente. Laço de novo e agora é a minha terceira passada. Por quê? Porque eu conto este aumento inicial como uma passada. Mais uma vez eu laço e eu passo mais uma vez. Então, eu conto como 4, mas na verdade eu passei pelo ponto somente 3 vezes. Laço, passo a laçada por todos os pontos e mais uma vez eu laço e arremato o ponto. Vou laçar, pulo um ponto de base e no próximo vou fazer o mesmo procedimento. Trago para a altura deste ponto, no caso, laço, passo pela segunda vez e trago na altura, laço, passo a terceira vez, trago na altura, laço e passo pela quarta e última vez. Trago para a altura, passo por dentro de todos os pontos, inclusive o que estava na agulha, laço e arremato. Mais uma vez laço, pulo um ponto de base e reinicio. Minha gente, nós vamos trabalhar desta forma o contorno desta nossa carreira por completo. Então, vou encerrar e volto para continuar com vocês. Nesta carreira, você fará uma corrente para iniciar e para cada intervalo entre um pineapple e outro, nós faremos 2 pontos baixos. Então, observe que aqui eu faço o segundo, aqui eu faço o primeiro deste intervalo e o segundo deste intervalo. Mais uma vez, o primeiro do intervalo e o segundo do intervalo, e assim sucessivamente, até eu encerrar esta minha carreira novamente. Vamos iniciar esta carreira com 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Laçamos, pulamos um ponto de base e no próximo vamos fazer um ponto alto. Uma corrente, laçamos, pulamos um ponto de base e faremos um ponto alto. Vamos repetir este processo por 7 vezes. Vamos fazer 7 pontos altos no total. Observe, depois de ter feito 7 vezes os pontos altos intercalados de correntes, você deve obter, junto do cordão das 4 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 espacinhos iguais a estes. Na continuidade, você fará uma corrente, laçará e você trabalhará para cada ponto de base, sempre intermitente, como nós fizemos aqui. Um sim, um não. Um sim, um não. Da mesma forma, nós vamos trabalhar 4 vezes o pineapple. Pulo um ponto de base porque eu fiz uma corrente e agora eu vou trabalhar o meu primeiro pineapple dando a altura, tá? Então, a segunda passada, a terceira passada e a quarta passada. Vou arrematar todos os pontos e travar. Laço, pulo um ponto de base e no próximo faço a primeira, a segunda, a terceira e a quarta passada. Minha gente, vamos fazer desta forma por mais 2 vezes. Ao final, fazemos uma corrente e voltamos a trabalhar, pulando um ponto de base, a sequência de 8 pontos altos intercalados, todos por uma corrente. Mais uma vez, vamos até lá. Na continuidade, faremos 7 pineapples, como fizemos na carreira anterior. Então, eu vou pular um ponto de base, porque eu tenho uma corrente aqui em cima, e vou trabalhar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta passada. Vou arrematar todos os pontos e vou travar. Laço, pulo um ponto de base e vou para o próximo. Minha gente, vamos lá então? No final da carreira eu volto para encerrar a carreira com vocês e já iniciarmos a próxima juntas. Para encerrar a carreira, faça uma corrente, passe a agulha pela terceira corrente inicial, primeira, segunda, terceira, e arremate. Deixa eu pegar novamente porque eu puxei o fio errado. Na continuidade, nós vamos fazer para cada intervalo 2 pontos baixos. Então, você vê o primeiro e o segundo
novamente o primeiro e o segundo, e assim sucessivamente até eu chegar nos pineapples. Ao alcançar os pineapples, nós vamos fazer somente um ponto baixo para cada intervalo. Então aqui você vai acompanhando comigo os 2 pontos baixos em cada um dos intervalos destas grades, incluindo a última. E agora veja, entre um pineapple e outro, eu passo a minha agulha e eu faço um ponto baixo somente. Mais uma vez, um ponto baixo somente. E mais uma vez, um ponto baixo somente. Volto a trabalhar 2, porque é o intervalo com o ponto alto. Então, eu faço aqui o primeiro e o segundo. Mais uma vez, o primeiro e o segundo. E assim, sucessivamente, ao redor desta minha carreira inteira. Faça uma corrente para dar altura e nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto que nós tenhamos à nossa frente até alcançarmos aonde estão os pineapples. Nos pineapples você verá que nós temos 4 pineapples tecidos anteriormente. Este número de pineapples mudará. Nós precisaremos realizar diminuições. Então, já nesta carreira, aonde nós tínhamos 4 anteriormente, você verá somente 3 pineapples sendo feitos. Então aqui, minha gente, eu já estou chegando pertinho dos pineapples, vejam só, cheguei neles, veja lá. E eu vou trabalhar 3 no lugar destes 4. Isso quer dizer que eu trabalharei um neste intervalo, um neste intervalo e um neste intervalo. Então, eu laço e eu vou passar a agulha no ponto, puxar a alça, laçar, puxar a alça, laçar, puxar a alça e pela última vez, laçar e puxar a alça. Vou arrematar todos os pontos e travar. Mais uma vez, vou para o meu próximo pineapple. Então, já passando a primeira vez, a segunda e agora a terceira. Vamos finalizar com a quarta para arrematar e travar o ponto. Mais uma vez, passando a primeira, passando a segunda, passando a terceira e finalizando na passada da quarta. Puxando a laçada e agora travando definitivamente. Volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto que eu tenho à minha frente. Voltamos a trabalhar os nossos pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base, até que nós alcancemos novamente os nossos pineapples da parte da frente da nossa execução, aonde, mais uma vez, nós teremos diminuição, pessoal. Ao chegar nos pineapples, o primeiro será trabalhado com ponto baixo. Lace, você pulará o próximo e no próximo você inicia uma sequência de 3 pineapples. Então, a segunda passada do primeiro, a terceira e agora a quarta passada do primeiro pineapple. Vamos travar. Laço, vou para o segundo. Então, a primeira passada, a segunda, aqui a terceira e agora a quarta passada do segundo. E aqui vamos travar. Mais uma vez, vamos para o terceiro. A primeira passada, a segunda, a terceira e agora a quarta passada do terceiro pineapple desta sequência. Pulo um ponto de base, no próximo pineapple, ponto baixo. E eu sigo fazendo mais um e agora 2 pineapples para encerrar a carreira, passando a agulha no primeiro ponto baixo da carreira e arrematando com ponto baixíssimo. Percebam que nós começamos a obter um formato que vai se fechando já nesta carreira. Nesta carreira, vamos fazer
uma corrente e para cada ponto de base nós vamos trabalhar um ponto baixo. Então, minha gente, vou fazer aqui minha carreira por completo. Volto na próxima, aonde mais uma vez nós teremos diminuição. Mais uma vez nessa carreira, nós vamos trabalhar uma corrente para iniciar e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base que nós temos na carreira anterior. Porém, minha gente, nós vamos trabalhar nesta carreira, vou alargar aqui, ao invés dos 3 pineapples, olhe, 1, 2 e 3, nós vamos trabalhar somente um que será o central. Então, quando eu chegar neste ponto, eu trabalharei somente um pineapple e todos os demais pontos serão pontos baixos. Vamos lá então? Nada muda, tá? É só manter a execução desta forma, somente lembrando de trabalhar somente um pineapple no lugar dos 3 da carreira anterior. Nesta carreira, mais uma vez uma corrente para iniciar e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Porém, minha gente, esta é a nossa última carreira de diminuição. Você se recorda que na carreira anterior você fez somente um pineapple, aonde eram 3. Então, você teve ponto baixo, pineapple e ponto baixo, no lugar dos 3 pineapples. Continuamos com a mesma quantidade de pontos, porém somente um pineapple. Pois bem, nesta carreira, nós vamos eliminar 2 pontos baixos que estão ao redor daquele pineapple que nós fizemos na carreira anterior. Então, aonde eu tenho um ponto baixo, um pineapple e um ponto baixo, me restará somente nesta carreira um ponto baixo. Então, aqui você vai acompanhando comigo, pois eu estou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e nós vamos alcançar, então, os 3 pontos que eu acabei de comentar e nós vamos fazer um ponto baixo no lugar dos 3. Então, aqui já estamos quase alcançando o ponto desejado, mais uns pontos baixos e a gente chega lá. E vocês vão acompanhar esta diminuição, que é bem interessante porque a gente não vai pular ponto, não fica ponto nenhum sem fazer. Todos os pontos são feitos. Então, olha lá, ó. Primeiro ponto, eu puxo e deixo na agulha. Segundo ponto, eu puxo e deixo na agulha. E o terceiro ponto, eu puxo e deixo na agulha. Vou laçar e arrematar os 3 pontos. Então, aonde eu tinha 3 pontos, agora eu tenho somente um. Continuo fazendo um e agora aqui 2 pontos baixos para encerrar esta carreira com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto baixo desta carreira. Aqui puxando o fio, deixa eu aqui trazer como que nós estamos, veja só. Então, você vai vendo que vai se fechando, ó, aqui vai se fechando, aqui vai se fechando e você vai tendo o formato sendo todo feito. Vamos agora, então, para o que é a nossa última carreira desta etapa. Faça agora uma corrente e um ponto baixo. Faça 1, 2 e 3 correntes, passe a agulha pela primeira, puxe uma laçada e arremate. Você terá feito o ponto picô. Pule um ponto de base e no próximo faça ponto baixo. Novamente, 1, 2 e 3 correntes, passe a agulha pela primeira, puxe a laçada e arremate. Novamente a picô. Pule um ponto de base e no próximo ponto baixo. E assim sucessivamente ao redor desta carreira por completo. O
Uma vez tendo encerrado, então, a carreira dos pontos baixos e pineapples, você vai dobrar ao meio para que você possa contar 8 picôs e localizar a posição para fazer a tira do fecho. Então, funciona assim, você tem dobrado ao meio, aqui, 1 e 2 picôs que ficarão mais à frente. Então, você conta 1, 2, 3 e 4 e você sabe que nesta altura você porá o seu botão. E do outro lado você conta 1, 2, 3 e 4 e você sabe que aqui você vai fazer então o seu fecho. Claro que dependendo do pezinho você muda. De um lado é botão, do outro lado é fecho. Então, deste lado é botão, deste lado é fecho. Ou deste lado é botão e deste é fecho. No nosso caso aqui, aonde eu já tenho um feito, olhe lá, eu já tenho o botão posto, eu vou trabalhar o inverso deste. Então, deste lado será botão e deste lado será fecho. Então, eu vou trabalhar aqui, veja, 1, 2, 3 e 4, e aqui eu vou iniciar o cordão para fechar. Então, aqui vamos tirar este sapatinho do monitor. Olha só, já tendo um pontinho na agulha, eu vou passar a minha agulha pelo ponto baixo que está entre um picô e outro, e aqui eu vou fazer um ponto baixo para travar. Ó, coloquei ele na execução. Vamos fazer um cordão com 12 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Na 12ª, eu farei um ponto baixo para prender o meu cordãozinho de mais 5. Então, eu vou segurar aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. No 12º, eu passo a minha agulha aqui, veja só. Vou puxar uma laçada e eu vou arrematar. É o ponto baixíssimo. Eu volto passando a agulha por cada um dos pontos de base, fazendo um ponto baixíssimo. E assim eu arremato este meu cordãozinho, fazendo o retorno. Um ponto baixíssimo para cada corrente que você tiver à sua Então, frente. olha lá, minha gente, uma vez tendo feito o cordãozinho para o fecho, nós já temos o nosso sapatinho, bem dizer, completo. Fica faltando somente costurarmos o botãozinho na posição correta para que o fecho possa ser usado. Assim como vocês veem aqui. Perceberam? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês teçam e que se inscrevam em nosso canal, porque todas as quartas, às 14 horas, temos uma nova aula para vocês. Então, até lá!